povo de Deus, como vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Jazzy, pelo convite, estou muito feliz. Estou um pouco nervosa também, porque essa é a primeira... Queridos, essa é a primeira vez que eu vou pregar aqui no Planalto. Na verdade, é a primeira vez que eu vou pregar no distrito, então eu estou nervosa, olha para mim. Mas tenho certeza que essa noite vai ser uma bênção na minha e na sua vida. Amém? Bom, hoje nós estamos iniciando os nossos 10 dias de oração, como vocês já viram. Esse é um movimento muito especial da nossa igreja. Ele já existe há algum tempo, não vou saber dizer quanto tempo ele já existe, mas ele é uma bênção. Todo ano acontece, todo ano tem um tema, e ele vem com esse objetivo de fazer com que a gente dedique mais tempo à oração. Isso é muito fundamental. E bom, antes de eu começar a falar sobre o nosso tema, eu quero me apresentar para vocês. Caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu sou a Gabi, eu acabei de fazer 27 anos, sou casada com o pastor Gustavo Moroz há 4 anos. Nós ainda não temos filhos ainda, mas esse ano eu estou atuando como distrital do Ministério da Mulher. É um desafio novo para mim também. Eu sempre costumei trabalhar muito com os bravadores, com jovens, né, essas coisas. E esse ano Deus me deu esse desafio. E estamos aí, né? Porque Deus chama, a gente vai. Então, vamos lá. Bom, eu sou publicitária, eu trabalho de forma independente hoje. É uma bênção, né? O meu trabalho, ele facilita muito no nosso ministério. Eu consigo ter bastante tempo para ajudar o Gustavo, que ele precisa. Então, tem sido uma bênção. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, né? Não faz muito que a gente pegou, mas tem sido uma bênção poder conhecer cada um de vocês. E, bom, ao longo desses 10 dias, a gente vai aprender sobre as várias formas de saúde que nós, como cristãos, nós precisamos ter. Para isso, a gente vai contar, ou melhor, deixa eu, peraí, como é que funciona isso aqui, gente? Aí, funcionou. A gente vai, leia comigo aí. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles definem saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é somente a ausência de enfermidades e doenças, mas um estado ótimo de bem-estar em todas as dimensões. Então, não é porque você não tem uma doença que significa que você seja saudável. Às vezes você está se encaminhando para isso. Mas eu espero que não, né? Eu espero que todo mundo aqui esteja bem, esteja saudável. E, queridos, esse tema, ele é muito importante, ele é muito fundamental. Principalmente no tema, na forma que nós vamos abordar nesse ano, né, durante esses 10 dias, porque a gente vai falar de uma forma integral. A gente vai abordar todos os aspectos da saúde, que são eles físico, mental, social e espiritual. Aí nós temos essa situação da nossa querida Ellen White, que diz assim: 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo ser humano tem na mente o seu fundamento. Ou seja, a maior parte das doenças que nós enfrentamos, elas começam na nossa mente. E muitas vezes a gente já nem pensa muito nisso, né? A gente pensa em saúde, a gente só pensa na alimentação. E não é só alimentação, ela é muito importante, mas tem todos aqueles outros aspectos que eu tinha mostrado para vocês. E para isso, queridos, nós vamos contar com a ajuda de um personagem da Bíblia muito especial, e sempre que a gente fala de saúde, a gente lembra dele. Alguém tem algum chute de quem é esse personagem? Daniel, isso mesmo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, por favor. Isso mesmo. Daniel capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos, não vai dar tempo de ler tudo, né? Porque a história de Daniel é bem comprida. Mas eu recomendo que depois em casa vocês consigam, né, parar um tempinho e ler ali. Porque Daniel tem muita coisa para ensinar para nós. Feche seus olhos antes da gente ler a palavra e vamos pedir a orientação do nosso Deus. Grandioso Pai, amoroso Deus, muito obrigada, Senhor, principalmente pela nossa vida e pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui na
Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra agora. Nós sabemos que essa palavra, ela alcança onde nada mais pode alcançar. Essa palavra, ela cura o que ninguém mais pode curar. Então nós te pedimos nesse momento, Senhor, que nós possamos aprender contigo, que o Teu Santo Espírito esteja aqui nessa noite conosco, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Por favor, o Senhor é o nosso convidado de honra, que Ele esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, Daniel é um personagem muito especial. Não sei você, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Porque ele tem muita coisa para ensinar para nós, em todos os aspectos da saúde, tá? E aí, com isso, Daniel, ele passou por muitas adversidades. E agora a gente vai falar sobre alguns traumas que Daniel passou e a forma como ele lidou com esses traumas. A forma como ele foi resiliente perante cada um desses traumas. E ele teve traumas em todos esses aspectos que a gente falou. Tá bom? O primeiro trauma de Daniel foi um trauma espiritual. Acompanha ali comigo do capítulo 1, do 1 ao 8. Começa dizendo assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Queridos, o que está acontecendo aqui é que o rei, Nabucodonosor da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, tomou a cidade e saqueou o templo. Deus permitiu essa vitória como parte de um julgamento sobre Judá, porque eles estavam cometendo muita idolatria e muita desobediência. E além disso, eles também levaram os utensílios sagrados do templo, que para eles eram muito importantes. Então, essa derrota, ela foi muito mais do que uma perda territorial. É como se eles estivessem enfrentando uma derrota do seu Deus, como se Deus fosse, o Deus de Israel fosse inferior ao Deus da Babilônia. Então isso foi muito triste para o povo, né? E eles ficaram se sentindo completamente abandonados. E aí aqui a gente encontra esse primeiro trauma de Daniel, porque além de ele ter passado por essa situação com o povo dele, ele ainda foi levado como escravo, junto com os oficiais, né, tinham escolhidos, e ele era um desses jovens nobres, bonitos, ricos e capazes para ajudar a servir na corte do rei. E aí, esse sentimento de abandono, ele era muito profundo. Imagine como Daniel se sentiu nesse momento. Ao longo da sua vida, Daniel, ele também enfrentou vários outros tipos de problema que tem relação espiritual. Ele enfrentou inúmeras pressões para abandonar a sua fé. Ele foi desafiado a adotar práticas pagãs, comer alimentos impuros, adorar a estátua, né? Inclusive, quando ele não se prostrou à estátua, ele foi ameaçado de morte, na verdade tentado de morte, né? Então, com certeza, isso não deve ter sido nada fácil para a mente de Daniel. Ele enfrentou um mundo que tentava moldá-lo, mas ele escolheu permanecer fiel a Deus, apesar dos seus traumas e dos seus desafios. Ele permaneceu fiel. Próximo trauma que Daniel enfrentou, irmãos, esse aqui é muito triste. Também, trauma físico. É muito provável que Daniel tenha sido submetido à castração, tornando
garantir que aqueles que serviam no palácio não tivessem descendência e fossem submissos, e também não oferecessem nenhum risco para as mulheres do palácio, né? Então imaginem vocês, homens, tendo que passar por uma situação dessa. Com certeza foi um trauma muito grande para Daniel. Além disso, ele era muito jovem, então ele com certeza ali teve a questão da ausência da barba, ele, né, teve aquela falta da voz mais grossa, então as questões hormonais também, né, devem ter bagunçado tudo. Isso não deve ter sido nada fácil para Daniel. E como que ele lidou com isso, irmãos? Ele continuou cuidando do seu corpo. Lá em Daniel, calma aí, deixa eu lembrar qual versículo que é. Daniel 1:8 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Essa escolha de uma alimentação saudável mostrou a sua disciplina e a sua confiança em Deus. Mesmo diante desse trauma físico, Daniel disse: esse corpo é meu, esse corpo pertence a Deus e sou eu que escolho a forma como eu vou lidar com ele. E ele escolheu permanecer puro diante de Deus. Aí, queridos, a gente lembra dessa profecia que fala bem assim, ó. Isaías fez ao rei Ezequias: alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Nada passa despercebido pelo nosso Deus. Até essa situação já estava prevista que ela aconteceria. Próximo trauma que Daniel enfrentou, queridos: trauma mental e emocional. Ele foi levado, né, como a gente viu ali, como escravo muito novo. Ele foi retirado da sua terra natal, foi forçado a viver na Babilônia, e o transporte desses escravos não era uma coisa muito fácil, não era uma coisa muito bonita. Eles eram acorrentados, eles eram forçados a caminhar por longas distâncias, né? E aí estavam indo, caminhando para esse lugar que eles não conheciam ninguém. Então, com certeza, não deve ter sido nada fácil. Além disso, como a gente já mencionou, essa ausência dessa identidade, né, por conta da castração, a incapacidade de formar uma família. Nenhum momento do relato bíblico a gente encontra que Daniel teve uma família. Ele provavelmente não teve. Então, isso com certeza deve ter sido muito difícil para ele também. Como ele lidou com isso? Resiliência mental e emocional. Ele tinha sabedoria e discernimento. Em Daniel 1:17, leiam comigo ali. Diz assim, ó: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Mesmo diante desses traumas, Daniel continuou mantendo a sua mente equilibrada. Ele tinha sabedoria. Mesmo ele sendo educado nas ciências dos babilônicos, ele simplesmente filtrava e absorvia aquilo que ele podia, né, levar para a vida dele, e o resto ele simplesmente jogava fora. Ele tinha que ter muita sabedoria e muita maturidade para fazer isso. Bom, próximo trauma. Trauma social. A perda da família, da cultura e da identidade. Assim como a gente já mencionou, ele foi retirado da sua família, das pessoas que ele amava. E além disso, queridos, durante o exílio, Daniel ele foi forçado a trocar de nome. E isso ia muito além do que simplesmente um capricho, né? Era uma tentativa dos babilônicos de realmente mudarem os israelitas, de transformarem eles. Eles queriam fazer isso com esses jovens. Só que o seu nome, ele tinha muito significado. Ele era, né, ele tinha essa profundidade do seu povo, daquilo que ele acreditava, do seu Deus, da sua conexão com Deus. Mas ele teve que mudar o seu nome para um nome pagão. Ele foi arrancado da sua religião, das pessoas que ele conheciam, das pessoas que ele congregava, e foi forçado a viver nessa terra estrangeira, com uma língua, pessoas e povos completamente estranhos. Ele foi levado dessa vida familiar
experiência e como Daniel lidou com esses traumas, queridos. Ele tinha resiliência social, amizades com o mesmo compromisso. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Ele encontrou força nas amizades que ele cultivou. Ele e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eram jovens que compartilhavam dos mesmos valores e do mesmo compromisso com Deus. Esses amigos ajudaram ele a manter a sua fé, a resistir às pressões das pessoas daquela cultura, e juntos eles se recusaram a comer as iguarias do rei, juntos eles recusaram a adorar a estátua que era para todo mundo adorar, inclusive foram jogados na fornalha por conta disso, mas eles permaneceram juntos, permaneceram firmes. Isso aqui é muito, muito, muito fundamental também. E aí, queridos, a gente consegue ver que Daniel ele teve 4 armas principais nessa caminhada para lidar com esses traumas e ser resiliente em todas as áreas. Primeira arma de Daniel, a oração. Daniel, ele orava consistentemente 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. A oração, antes de tudo, ela é o nosso canal direto com Deus, de comunicação com Deus. Através da oração, a gente acalma o nosso coração, a gente tira de nós aquele peso que não é para estar sobre nós, que Deus fala que é para colocar sobre ele. A gente começa a conhecer mais quem Deus é, a gente começa a se parecer mais com Deus, ter mais maturidade, ter mais resiliência. Então a gente precisa orar mais, irmãos. Eu acredito que seja uma realidade para muitos aqui, mas a gente ora muito pouco, E por isso esse projeto ele é tão importante, porque ele convida a gente a voltar a sermos essas pessoas que oram, essas pessoas que confiam em Deus. Próxima arma que Daniel usava muito, jejum. Ele sempre jejuava, principalmente em momentos de crise, quando ele queria buscar a direção de Deus, seja por uma razão específica, seja por costume ali, de realmente sentir a necessidade de fazer isso. Mas Daniel, ele sempre jejuava. Os jejuns dele, eles são bem famosos, entre nós aqui. E ele é um exercício, o jejum, ele é um exercício de disciplina, de renúncia, porque ele ajuda a gente a focar naquilo que é essencial, a silenciar as nossas distrações e receber o Espírito Santo. O jejum, queridos, ele não é só privação, ele é uma troca. A gente abre mão do físico, de alimentar o nosso físico para alimentar o nosso espiritual. E o jejum, ele é incrível para a nossa vida espiritual também, para a nossa saúde como um todo. Próxima arma que Daniel usava muito, alimentação saudável. Queridos, como a gente leu ali, Daniel ele se recusou a comer a comida do rei. E com certeza essa comida poderia parecer muito atrativa, muito deliciosa, quando a gente olha uma coisa que parece ser muito gostosa. Era a mesa do rei, era a comida do rei, era a melhor que tinha para eles comerem. E Daniel foi firme, ele se recusou e ele optou por ter uma alimentação mais simples, E isso, com certeza, fez muita diferença na sua caminhada. Ele demonstrou a sua fidelidade a Deus também por meio da sua dieta. Adotar uma alimentação saudável impacta muito a nossa vida espiritual, queridos. Vocês sabem, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E isso reflete totalmente a nossa obediência e a nossa gratidão a Deus também. Quando a gente tem um corpo saudável, a gente fica muito mais disposto e preparado para enfrentar os nossos desafios que com certeza existirão. Eu sei que todos vocês enfrentam muitos desafios, assim como eu enfrento. Não são fáceis, mas essas armas aqui, elas nos ajudam a estarmos mais preparados para enfrentá-los. Última arma que Daniel usou, amizades corretas. Queridos, Daniel cercou-se de amigos que compartilhavam da sua fé e do seu compromisso. Com certeza, essas amizades deram muito mais força para ele resistir às pressões da Babilônia. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei se você tem muitos amigos aqui dentro da igreja. Se você não tem, procure ter, porque ter amigos aqui dentro, queridos, é o que deixa muitas vezes a gente
gente mais firme, né? A gente consegue abrir o nosso coração, a gente consegue conversar com as pessoas, desabafar, fazer pedidos de oração, abrir o nosso coração. E Deus, Ele preza muito por isso, Ele preza muito pelas nossas amizades, pelo povo dele unido. Isso é muito importante. Se você não tem esse amigo, seja esse amigo, seja uma pessoa especial, uma pessoa que ama as outras pessoas, que dá carinho, que dá amor, se esforce por isso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Bom, nós precisamos usar as armas que Daniel usou para a gente alcançar os resultados que ele alcançou. A preservação da nossa identidade cristã, ela está no mundo cada vez mais secularizado, ela é muito desafiadora. Eu sei que ela é, mas ela não é impossível. Deus, Ele promete que Ele está disposto a ajudar a gente a conseguir. E aí, a gente, vamos ler esse versinho aí, versinho não, né? Essa citação que está lá em Patriarcas e Profetas, diz assim: Deus não ficará satisfeito com nada inferior ao melhor que nós podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão prestar a Ele o melhor serviço da sua vida e buscarão constantemente colocar toda a força de seu ser em harmonia com as leis que o habilitarão a fazer a vontade divina. Deus não vai aceitar de nós se a gente não oferecer aquilo de melhor que a gente tem para Ele. E Ele merece o nosso melhor, não é verdade? Bom, Deus, Ele não opera milagres para aqueles que negligenciam a sua saúde, mas Ele abençoa aqueles que fazem a sua parte. Amados, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente é administrador do dom da vida, é o dom mais precioso que poderia existir. E não tem tarefa mais importante do que cuidar da nossa saúde, para que a gente possa ter uma vida plena com Deus. Próxima citação de Paulo dessa vez. Diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito lindo. Mais uma citação. Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem. Essa citação é uma das minhas favoritas da Bíblia, gente. E diz assim, está lá em Isaías: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Gente, Deus literalmente entregou uma parte de si, Jesus, para que a gente pudesse ter vida. Jesus, Ele se entregou na cruz para que a gente pudesse ter vida. E Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida, que a gente viva plenamente, que a gente cuide de todas aquelas áreas que a gente mencionou, física, mental, espiritual, social, que todas estejam em perfeita harmonia, e dessa forma nós estaremos nos tornando pessoas mais felizes ao lado de Jesus. Esse é o meu desejo para a minha e para a tua vida. Que nesses 10 dias a gente sinta essa transformação, que seja só o começo de uma transformação na nossa vida para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. Agora nós teremos uma mensagem musical. Sim. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado nesse momento. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar,
Não esqueça, Deus não vai te amparar se a vida já não faz sentido algum. Se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir. Segura em sua mão. Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição. Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir. Segura em sua mão. Confie, Ele vai agir. Segura em sua mão. Amém. Amados, nós temos, eu esqueci de falar, não sei se todos já receberam, mas nós temos essa revistinha aqui, que vai nos acompanhar durante esses 10 dias, e é muito bom você fazer, é muito bom você ler ali, tem algumas atividades, algumas coisas que eles pedem, então se você ainda não pegou, pegue e venha durante essas semanas. Essa semana vai ser muito bom, vai ser muito especial, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pode se colocar em pé, por favor. Oremos. Grandioso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama muito. E nós percebemos isso, Pai, todos os dias, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela saúde, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema tão especial. Senhor, nós te pedimos que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor renove o nosso coração. Nos ajude, Pai, a enfrentar os nossos problemas, a ter mais força para vencer as
tribulações que nos acompanham nos nossos dias. Pai, nós somos fracos demais, nós erramos demais, nós não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor nos oferece a Tua graça e o Teu amor. Por favor, Senhor, abençoe cada um que está aqui presente. Abençoe também os outros irmãos que por alguma razão não puderam estar aqui. É o que nós te pedimos, não porque nós merecemos, mas por Cristo Jesus.